Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Vamos juntos nessa segunda-feira! Começo falando sobre Brasileirão. No sábado, o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Fluminense por 1-0, num jogo de 3 gols, em que 2 foram anulados do lado do Fluminense. Só o gol contra de Felipe Aguilar valeu para o tricolor carioca, que venceu a sua primeira fora de casa nesse Brasileirão. O Inter venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e assumiu a liderança da competição. O Goiás venceu no clássico goiano da rodada o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. No clássico carioca da rodada, o Flamengo empatou com o Botafogo em 1-1 num jogo de gols no finalzinho da partida. O Botafogo abriu o placar com Pedro Raul aos 48 do segundo tempo e Gabigol empatou de pênalti aos 54 da etapa final, no último lance da partida. Um jogo que reservou emoções até o fim. No clássico paulista, por sua vez, o Palmeiras venceu por 2-1 o Santos, jogo que aconteceu no Morumbi. O Bragantino perdeu em casa para o Coritiba por 2-1. Essa foi a primeira vitória do Coxa na competição. Coritiba que tem técnico novo. O Vasco da Gama empatou em 0-0 com o Grêmio e por isso perdeu a liderança. O Sport perdeu em casa para o São Paulo, 1-0 para a equipe de Fernando Diniz. E o Ceará venceu o Bahia por 2-0. A rodada se completa na quarta-feira às 9h30 da noite com Corinthians e Fortaleza jogando na Arena Corinthians. Trazendo para você a classificação de momento do Brasileirão, o Internacional tem 12 pontos e é o líder, Vasco 10, Atlético Mineiro 9, Palmeiras 8, São Paulo, Santos, Fluminense, Bahia e Grêmio tem 7 pontos cada um. O Atlético Paranaense tem 6, assim como o Botafogo, Bragantino e Flamengo tem 5 pontos. Corinthians, Goiás, Fortaleza tem 4. Na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense também tem 4 pontos, assim como o Sport Recife e Ceará. E o Coritiba tem 3 pontos na última colocação. Lembrando que esse meio de semana nós temos jogos pela Copa do Brasil, portanto o Brasileirão na sexta rodada só volta em peso mesmo no próximo final de semana. O UEFA Champions League venceu o melhor. O Bayern bateu o Paris Saint-Germain e é campeão europeu pela sexta vez. Os alemães marcaram com o ex-Paris Saint-Germain Coman aos 14 minutos do segundo tempo, controlaram bem a partida e terminaram a Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento. Neymar e Mbappé pararam no goleirão Neuer. A Liga dos Campeões 2019-2020 está em ótimas mãos. O campeão é um velho conhecido, o agora ex-Bayern de Munique, mas que se candidata a uma das melhores equipes da história do torneio ao terminar a sua campanha com 100% de aproveitamento. A última vítima foi o Paris Saint-Germain de Neymar, superado por 1-0. Ironicamente, o gol do título foi do francês Coman, cria das divisões de base do Paris Saint-Germain, aos 14 minutos do segundo tempo. Para Neymar, restou o gostinho do quase ilustrado pelo choro de quem chegou tão perto. Como em todo confronto de matar ou morrer, a história poderia ter tido um rumo diferente. O Paris Saint-Germain foi melhor em boa parte do primeiro tempo, quando criou as suas melhores oportunidades no jogo. Aos 17, por exemplo, Neymar recebeu de Mbappé, chutou rasteiro e viu Neuer fazer enorme defesa com o pé. Di Maria e Mbappé também tiveram suas chances, mas faltou capricho. O argentino mandou por cima, enquanto o francês praticamente recuou para o alemão. Eles provavelmente sonharão com esses lances. Na etapa final, faltou gás e também qualidade para o time francês seguir lutando. Choupo-Moting, nos acréscimos, foi quem mais chegou perto de empatar, mas não acertou a bola após a jogada. O IC fica para a partida, mas o Bayern de Munique é o ex-campeão da Liga dos Campeões da Europa. Para Neymar e companhia, ficou para uma próxima vez. O Paris Saint-Germain chegou de forma inédita a uma final de Liga dos Campeões e tem de se orgulhar também por essa campanha histórica. Parabéns aos alemães do Bayern de Munique. Fórmula 1, o ex-campeão mundial Lewis Hamilton disse que sua temporada 2020 tem sido uma jornada solitária na tentativa de evitar quaisquer riscos de ser contaminado com o coronavírus. O piloto da Mercedes, que normalmente usa o intervalo entre as corridas na Europa para viajar e atender a compromissos que vão desde desfiles de moda até turismo, dessa vez está numa própria bolha, com contato muito limitado com outras pessoas.
Na maior parte do tempo, o inglês tem estado em seu motorhome na Europa com o cachorro Roscoe e a preparadora Angela Cullen. O ex-campeão tem postado imagens nas redes sociais andando de barco e acampando com o seu cão e disse então que 2020 tem sido uma jornada bastante solitária devido ao medo do coronavírus. Me despeço hoje falando sobre Olimpíadas. A chama olímpica será exposta no Museu Olímpico Japonês de 1º de setembro a 1º de novembro. Os organizadores dos Jogos de Tóquio discutiam desde o anúncio do adiamento do evento o que fazer com o fogo, que tinha sido visto pela última vez em março na cidade de Fukushima, onde o revezamento da tocha teria início em solo japonês. O Museu Olímpico Japonês receberá a exposição com limitação de público e reserva de vagas, com hora marcada. Também será montado um caminho de via única para evitar que os visitantes fiquem aglomerados em frente à peça. Será possível apenas vê-la em trânsito. O Museu Olímpico foi escolhido pela proximidade com o Estádio Olímpico dos Jogos de 2020 e 2021. Os organizadores e o Comitê Olímpico do Japão ainda não esclareceram o que será feito com a chama olímpica após os 2 meses de exposição. As informações são da agência de notícias Reuters. Vamos juntos nessa terça-feira! Começo falando sobre Copa do Brasil, porque ela está de volta. A Copa do Brasil retorna hoje, terça-feira, com os jogos de volta da terceira fase da competição. Os da ida foram disputados no início de março, há pouco mais de 5 meses, portanto. Jogam hoje Fluminense e Figueirense no Maracanã, Afogados e Ponte Preta em Pernambuco e América Mineiro e Ferroviária em Belo Horizonte. Também haverá confrontos na quarta-feira e na quinta-feira para definir os classificados à fase seguinte. Mas como tanto tempo se passou desde os jogos de ida, será que você, torcedor, lembra dos resultados? Com relação às 3 partidas citadas anteriormente, a situação mais confortável é a da Ponte Preta, que venceu por 3-0 no Moisés Lucarelli. Os gols de Roger, Bruno Reis e Everton contra e pode até perder por 2 gols de diferença hoje e avança. Já o Fluminense busca a virada sobre o Figueirense depois de perder por 1-0 no jogo de ida, no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, com gol marcado por alemão. Por sua vez, Ferroviária e América Mineiro vêm de um empate sem gols no primeiro duelo. Portanto, a equipe que vencer avança à quarta fase. Vale lembrar que o gol marcado fora de casa não serve mais como critério de desempate nos confrontos da Copa do Brasil. E se houver 2 vitórias com o mesmo saldo para cada lado, a decisão vai acontecer nos pênaltis. Falando mais então sobre o Fluminense, que joga nessa terça-feira de olho em uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Fluminense e Figueirense entram em campo para medir forças às 9h30 da noite pelo horário de Brasília, no Maracanã. Mesmo sem a presença da torcida em razão da pandemia, o Fluminense tentará fazer valer o mando de campo para seguir vivo na competição. O jogo é considerado um dos mais importantes da temporada até aqui, não só pela permanência na Copa do Brasil, mas também pelo lado financeiro. Vencedor no duelo de ida em Florianópolis, o Figueira mantém os pés no chão, mas sabe que tem a vantagem na partida de hoje. Junto com o objetivo de avançar de fase, o clube catarinense também pensa na premiação de R$2 milhões da CBF para ajudar a aliviar a crise financeira. Até o momento, já embolsou R$2.600.000. Para você, torcedor do Fluminense que quer saber a provável escalação, pois bem, o Fluminense deve ir a campo com o Muriel no gol, Calegari pela direita, Egídio pela esquerda e no miolo de zaga Lucas Claro e Nino. Meio de campo deve ter Yuri Lima, Michel Araújo e Dodi. Mais à frente, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson, Fluminense titular montado para essa terça-feira. Ataque mais produtivo da Europa com 159 gols em 52 jogos oficiais, vencedor da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento, dono de mais uma tríplice coroa, a segunda em sua história. Difícil pensar em como melhorar o atual Bayern de Munique, ou dizer que falta alguma coisa, mas o time alemão vai precisar de ajustes finos para a próxima temporada. A começar pelo meio-campo, presente em 10 dos 11 jogos na Champions, Thiago Alcântara foi peça fundamental para o título. O técnico Hansi Flick até brincou na coletiva pós-final sobre a permanência do jogador no clube, mas Thiago avisou a diretoria que pretende sair. Segundo a imprensa alemã, inclusive já se acertou com o Liverpool. Ele está no Bayern desde 2013 e 2014 e tem contrato até junho do ano que vem. Quem se despediu definitivamente foi o meia Philippe Coutinho. O Bayern de Munique não exerceu a opção de compra e o brasileiro vai voltar para o Barcelona depois de uma temporada de empréstimo. Ele disputou 38 jogos, 22 como titular e 16 como reserva pelo time alemão e marcou 11 gols. O novo técnico do Barça, Ronald Koeman, disse contar com Coutinho para a próxima temporada.
O Bayern então que deve perder alguns jogadores importantes, peças-chaves nas conquistas, e deve então correr atrás de outros no mercado para repor as suas ausências. Vamos falar de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 divulgou hoje as 4 corridas que fecham a temporada de 2020 da competição, finalizando o calendário desse ano com 17 etapas. A projeção inicial era de conseguir realizar entre 15 e 18 corridas, após ajustes necessários por causa da pandemia de Covid-19. Além da volta do GP da Turquia em 15 de novembro, a categoria anunciou também 2 provas no Bahrein, em 29 de novembro e em 6 de dezembro, como foi feito em Áustria e Inglaterra. E o grande prêmio de encerramento vai acontecer em Abu Dhabi, no dia 13 de dezembro. A categoria não informou se a segunda corrida no Bahrein usará os traçados alternativos do circuito de Sakir. A Fórmula 1 chegou a explorar o uso do traçado externo, praticamente um oval, mas ao que tudo indica a ideia foi abandonada. A pista possui ainda um outro desenho mais longo, usado no GP de 2010. Além da Turquia, o ano de 2020 proporcionou a volta de Imola e Nürburgring ao calendário da categoria, além das estreias de Mugello e Portimão. Vale lembrar também para você que a próxima corrida de Fórmula 1 está marcada para o dia 30 de agosto, no GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. Me despeço falando sobre a ciranda de treinadores no futebol brasileiro. Após quase 2 anos distante, Jair Ventura está de volta ao cargo de técnico no futebol. Anunciado pelo Sport, o comandante, que vinha se dedicando a cursos e palestras desde a saída do Corinthians em 2018, retorna à carreira para assumir um desafio na Ilha do Retiro. O treinador trabalha pela primeira vez fora do Sudeste e recebe o Leão com dificuldades no campo e nos cofres, brigando contra a zona de rebaixamento na Série A. A situação do rubro-negro atualmente se assemelha ao cenário encontrado por Jair ainda em sua estreia como técnico, quando assumiu o Botafogo em 2016, na 17ª posição da tabela. Ali, terminou o brasileiro em 5º lugar e classificado para pré-Libertadores. No time, contava com os artilheiros Sassá e Neilton, mas só teve um reforço contratado até o final do ano, o lateral direito alemão. Dessa vez, pelo menos, o treinador terá um número maior de rodadas pela frente na competição. No Alvinegro Carioca foram 19, começou na 20ª rodada, enquanto para o Sport ainda restam 33, uma vez que está prestes a iniciar a 6ª. Jair Ventura é o novo técnico do Sport, depois da demissão do técnico Daniel Paulista. Vamos juntos nessa quarta-feira com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começo falando sobre Copa do Brasil. Ontem no Maracanã, Fluminense 3, Figueirense 0. Ou melhor, Nenê 3, Figueirense 0. O vovô tá on. Nenê fez 3 gols e garantiu a vitória do Fluminense e a classificação à 4ª fase da Copa do Brasil. Nenê deu o tom na noite de ontem no Maracanã. Em desvantagem no confronto, o Fluminense neutralizou o Figueirense e contou com a estrela do meia de 39 anos para conseguir o 3-0. De falta, de fora da área e de pênalti, o camisa 77 assegurou a vaga do tricolor na 4ª fase da Copa do Brasil. Nenê teve noite para guardar com carinho na memória. Inclusive, levou a bola para casa. O meia foi o grande regente de um Fluminense dominante diante do Figueirense ao longo de toda a partida. Ele é o artilheiro da equipe na temporada, agora também artilheiro da Copa do Brasil, com 6 gols na competição. Já soma 15 em 2020. Em campo, o Fluminense ainda teve outras chances, mas conseguiu neutralizar muito bem o Figueirense e, apesar das oportunidades perdidas, não levou sustos e garantiu de forma tranquila a sua classificação à próxima fase da competição mais democrática do país. Vamos falar das partidas então de Copa do Brasil. Hoje o Botafogo entra em campo às 19 horas para enfrentar o Paraná. No primeiro jogo no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 1-0 e agora joga no Durival de Brito, no Paraná, buscando a sua classificação à 4ª fase. O Vasco é outro do Rio de Janeiro que entra em campo hoje. Goiás e Vasco se enfrentam no estádio da Serrinha às 9h30 da noite. A vida do Vasco não é tão simples assim. Perdeu em casa por 1-0 em março e agora precisa reverter a diferença em Goiás para conseguir a sua classificação. Jogam também hoje Vitória e Ceará. No jogo de ida, o Ceará venceu em casa por 1-0. CRB e Cruzeiro. O Cruzeiro tem vida difícil na Copa do Brasil. Perdeu por 2-0 em casa para o CRB em março e agora precisa reverter a diferença de 2 gols para conseguir a sua vaga na 4ª fase. São jogos da 3ª fase da Copa do Brasil. Fluminense jogou ontem, se classificou,
Vasco e Botafogo do Rio de Janeiro jogam hoje. Lembrando que o Flamengo, por estar na Libertadores, foi o campeão do ano passado e também campeão brasileiro, só entra nas oitavas de final da competição. Ou seja, ainda tem uma fase para os times que se classificaram para a Libertadores do ano passado e também para alguns outros entrarem na competição, que fica com 10 times para a quarta fase e depois tem aí a adição dos outros que vierem das competições a partir das oitavas. Vamos falar sobre Lionel Messi, porque o Barcelona tenta convencer o camisa 10, o ET, a permanecer no clube. A diretoria do Barcelona se manifestou publicamente pela primeira vez após a bomba do desejo de Messi de deixar o clube. O secretário técnico Ramon Planes falou sobre o assunto durante a apresentação do atacante Francisco Trincão. O dirigente afirmou que a diretoria está trabalhando para convencê-lo a ficar. Abre aspas, temos que ter um respeito enorme por Léo e por toda a sua história. Não pensamos em nenhuma cláusula de rescisão contratual. O matrimônio com Messi deu muito para os dois lados, muitas alegrias à torcida. Estamos trabalhando internamente para convencer Messi, buscar a melhor solução para o Barcelona e para o Messi, fecha aspas, disse. Vale ressaltar para você que não está por dentro da história que o camisa 10 enviou um comunicado à diretoria, no qual deixa claro o seu desejo de não seguir na equipe. O atual vínculo vai até junho de 2021, mas o jogador usaria uma cláusula de seu contrato que permite a rescisão unilateral ao final de cada temporada. No dia 20, o camisa 10 se reuniu com o novo treinador do Barcelona, Ronald Koeman, e segundo a rádio catalã RAC1, o jogador teria deixado claro que se via mais fora do clube do que dentro. Messi não faz declarações ou aparições públicas desde a derrota por 8-2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa. Segue a novela. Será que Messi fica? Será que Messi sai? Aparentemente o desejo do jogador é de sair do clube catalão. A gente segue acompanhando essa história por aqui. Um dos grandes nomes do Los Angeles Clippers, Paul George, não vinha jogando bem na série de playoffs contra o Dallas Mavericks. Apagado, errou arremessos que não costuma, foi criticado nas redes sociais e parecia que sua temporada estava perto do fim. Mas tudo mudou na terça-feira, quando foi um dos destaques do time na vitória contra o Dallas Mavericks e colocou a franquia em vantagem na série, 3-2. Abre aspas, eu subestimei a saúde mental, ansiedade, um pouco de depressão. Nos últimos jogos senti que não estava lá. A bolha levou o melhor de mim. Eu estava em um lugar ruim. Eu realmente não estava aqui. Nos últimos jogos foi tudo muito difícil, fecha aspas, disse Paul George, que agora conseguiu se recuperar e jogou muito bem na vitória do Clippers sobre o Dallas Mavericks nessa terça-feira. Na série agora, o time de Los Angeles está melhor, vencendo por 3-2. E eu me despeço hoje na Itália. É normal que o terceiro uniforme dos clubes europeus seja um tanto diferente, mas a Juventus foi um pouco além com a sua nova vestimenta alternativa para a temporada 2020-2021. Predominante laranja, a camisa tem manchas pretas estampadas dando um tom. Bom, melhor ler a explicação da fornecedora do material esportivo da velha senhora para você tentar entender. Abre aspas, design surpreendente, uma nova cor na história da Juventus. Uma terceira camisa caracterizada por uma ousada cor laranja, trazendo uma expressão de vitalidade que visa refletir o espírito da equipe em campo. Fecha aspas, essa é a definição da terceira camisa do Barcelona, segundo a fornecedora. Nas redes sociais, a galera não perdoou e fez muitas brincadeiras com o novo uniforme, que será usado a partir do dia 19 de setembro, data do início da nova temporada, pelo campeonato italiano. Cristiano Ronaldo foi o modelo para a apresentação então dessa terceira camisa da Juventus, laranja com tons de preto. Muita gente gostou, muita gente não gostou e está criticando nas redes sociais. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo falando sobre o acontecimento histórico na NBA. Após a histórica decisão de não entrar em quadra para enfrentar o Orlando Magic pelo jogo 5 da primeira rodada dos playoffs da NBA, em oposição a mais um caso de racismo por parte da polícia americana, os jogadores do Milwaukee Bucks se manifestaram sobre o ato de ontem, quarta-feira. Enquanto estiveram no vestiário, os jogadores participaram de uma teleconferência com o procurador-geral do Wisconsin, Josh Paul, e o vice-governador Mandela Barnes. Logo após a reunião, George Hill e Sterling Brown leram o comunicado oficial do time, cercados pelos companheiros. Abre aspas, os últimos 4 meses lançaram uma luz sobre as injustiças raciais em curso que as comunidades afro-americanas enfrentam.
Cidadãos de todo o país têm usado suas vozes e plataformas para se manifestar contra esses delitos, fecha aspas, diz um trecho do comunicado. O caso que levou os jogadores a não entrar em quadra envolve o cidadão americano Jacob Blake. Jacob, que é negro, levou 7 tiros pelas costas da polícia de Kenosha, no estado de Wisconsin, no último final de semana, quando tentava apartar uma briga entre duas mulheres. Na hora, Blake estava desarmado e perto dos filhos. Ele está internado e perdeu o movimento das pernas, segundo os familiares. O caso gerou uma nova onda de protestos nos Estados Unidos contra o racismo. Olha aí, depois da decisão dos Bucks, outros 2 jogos também foram boicotados. Aliás, essa é uma palavra importante porque LeBron James reforçou à noite que não se trata de adiamento dos jogos, mas sim de boicote às partidas da 5ª rodada da NBA. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, que jogariam às 7h30 de ontem, também boicotaram sua partida, assim como Lakers e Blazers, que fariam o último jogo da noite de quarta-feira. Portanto, 3 jogos boicotados nessa quarta, em virtude de mais um caso de racismo nos Estados Unidos. Uma data que, sem dúvida, ficará para a história do mundo do esporte, especialmente na história da NBA. Há inclusive a chance de que exista um efeito cascata e de que outros jogos da NBA e de outros esportes americanos sejam afetados pelos protestos. A gente segue acompanhando e traz as informações para você, claro, por aqui. Vamos para a Europa falar sobre Reinier. Emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund, o meio-atacante Reinier, ex-Flamengo, voltou a rebater comparações com Kaká em sua primeira entrevista no clube alemão. O mesmo tinha acontecido quando ele foi apresentado no time espanhol no início da temporada. Abre aspas, não quero ser um Kaká, quero ser o Reinier. É bom ser comparado com um jogador assim, mas quero demonstrar o que sou, fecha aspas, afirmou o brasileiro de 18 anos e que assinou por 2 temporadas com o Borussia. Abre aspas, tinha a possibilidade de ficar na Espanha, mas quando surgiu a opção do Dortmund, não pensei 2 vezes. O Dortmund é conhecido por desenvolver jogadores, fecha aspas, salientou Reinier. No papo, o jogador revelou que recebeu uma ligação do ex-atacante Amoroso, ídolo aurinegro, e que isso deu mais confiança ainda para brilhar no time alemão. Reinier, então, em sua primeira entrevista coletiva no Dortmund, disse que não quer ser um novo Kaká, mas sim que quer ser o Reinier. Olha, se a Juventus chocou os amantes de camisas de futebol com um ousado novo terceiro uniforme na última quarta-feira, o Manchester City não ficou atrás. Com Gabriel Jesus como um dos modelos, o time de Pep Guardiola lançou sua nova vestimenta alternativa. E bota alternativa nisso. A camisa possui uma estampa inusitada, que, segundo os fãs nas redes sociais, se assemelha a uma ameba ou a protozoários. Ou ainda uma toalha de mesa, ou ao fundo de tela do WhatsApp. Talvez o pessoal tenha ido longe nessas comparações. Segundo o fornecedor, evidentemente, o design não foi inspirado em nada disso. O desenvolvedor explica que foram usadas a rosa e os 3 rios da crista do clube para criar essa camisa única na junção do futebol, da música e da moda. Gabriel Jesus, então, como modelo para a apresentação da nova terceira camisa do Manchester City para essa temporada. Me despeço hoje falando sobre Copa do Brasil, porque Botafogo e Vasco da Gama venceram e estão garantidos na 4ª fase da Copa do Brasil. Começo pelo Botafogo, que venceu fora de casa por 2-1 e, como já tinha vencido em casa em março por 1-0, garantiu de forma tranquila a sua classificação. Os gols de ontem foram marcados por Marcelo Benevenuto e Danilo Barcelos. Botafogo vencendo por 2-1 o Paraná e se classificando à 4ª fase da competição. Já o Vasco da Gama sofreu um pouco mais. Depois de perder por 1-0 em casa, conseguiu a vitória por 2-1 em Goiás. Mas o resultado não foi suficiente para livrar a equipe dos pênaltis. Decisão então nas penalidades e vitória do Vasco por 3-2. No tempo normal, Henrique e Benítez fizeram seus primeiros gols com a camisa cruz-maltina. Vasco elimina o Goiás e também está classificado à próxima fase da competição mais democrática do Brasil. Já o Cruzeiro está eliminado. Depois de perder em casa por 2-0 ainda em março, o time só empatou em Alagoas com o CRB e está fora da competição. O Ceará venceu fora de casa o Vitória pelo placar de 4-3 em um jogo de muitos gols. No jogo de ida em casa tinha vencido por 1-0 e, portanto, o Vozão também está garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre a novela Lionel Messi.
O diretor técnico do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo, entrou em contato com o pai de Messi, Jorge Messi, na tentativa de dar os primeiros passos de uma negociação para trazer o craque para o clube francês. Segundo o Olé, o objetivo foi expressar formalmente a intenção de contar com o argentino, tomar conhecimento a respeito dos caminhos para eventual saída do Barcelona e se informar sobre quais seriam as pretensões em termos de vencimentos. Veículos da imprensa francesa, como o Telefoot e a Sky Sports, afirmam que Messi teve uma conversa com o atacante Neymar nos últimos dias sobre essa possibilidade de transferência para o PSG. Mas o Manchester City ainda é considerado o principal favorito para fechar com o jogador, caso ele realmente saia da Catalunha. O clube inglês teria oferecido um contrato de 3 temporadas com o Lionel Messi, que está cada vez mais próximo de sair do Barcelona. A gente ainda não sabe, né? O Messi disse que deve sim se pronunciar nos próximos dias e que não aceita pressão de nenhum tipo para sair ou para ficar no Barcelona. Manchester City, o próprio Manchester United e também o Paris Saint-Germain são alguns dos favoritos para tirar Lionel Messi do Barcelona. A NBA divulgou uma agenda de treinamentos das 13 equipes que estão na bolha no complexo da Disney em Orlando e, por meio de uma nota em seu site oficial, afirmou que finaliza os detalhes para a retomada dos jogos de playoffs ainda nesse final de semana. As equipes de Toronto Raptors e Miami Heat foram as primeiras a iniciar as atividades hoje. Na última quarta-feira, houve o boicote, como a gente falou aqui, começando com o Milwaukee Bucks. Outras ligas também suspenderam seus jogos e até árbitros da NBA realizaram uma marcha dentro da bolha em Orlando. Em uma reunião onde tomaram a decisão de voltar com os playoffs ontem, quinta-feira, os atletas exigiram que os proprietários sejam proativos na luta por justiça social. Eles querem que sejam criadas ações e não simplesmente compromissos financeiros. Eles anunciaram um plano de ação direta que inclui um impulso para a responsabilização da polícia, registro de votos e apoio ao projeto de lei George Floyd. Os times já voltaram a treinar e a NBA planeja aí voltar com os playoffs ainda neste final de semana. Girando ainda pelos esportes, fala agora sobre Fórmula 1 em mais um treino livre bastante equilibrado para o GP da Bélgica. O holandês Max Verstappen fez o melhor tempo da segunda sessão, com 1 minuto 43 segundos 7,44. O piloto da RBR ficou apenas 0,048 à frente do segundo colocado, o surpreendente Daniel Ricciardo da Renault, enquanto o líder do campeonato, Lewis Hamilton, ficou em terceiro lugar com a Mercedes. A Ferrari fez feio mais uma vez e tem outro treino para esquecer. O modelo SF1000 se comportou tão mal que Charles Leclerc e Sebastian Vettel ficaram atrás até mesmo dos pilotos da Alfa Romeo, que também utilizam motores da Ferrari. Enquanto Antonio Giovinazzi foi o 13º e Kimi Raikkonen o 14º, Leclerc ficou em 15º e Vettel apenas em 17º lugar. Vale lembrar que o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps acontece no domingo, dia 30 de agosto, às 10h10 da manhã, pelo horário de Brasília. Amanhã é dia de clássico no Rio de Janeiro, válido pela 6ª rodada do Brasileirão. E o Fluminense vai ter um desfalque importante para a partida contra o Vasco. O goleiro Muriel sentiu um desconforto muscular e desfalca a equipe contra o Cruz Maltino. Marcos Felipe, portanto, deve ficar com a vaga no gol tricolor. Vamos falar então dos jogos de amanhã, jogos desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro? Neste sábado, a 6ª rodada será aberta com o Botafogo e Internacional, às 17 horas no Newton Santos. Fluminense e Vasco jogam no Maracanã às 19 horas. É o clássico carioca da rodada de número 6. Bahia e Palmeiras jogam no Pituaçu às 19 horas. E Fortaleza e Bragantino entram em campo no Castelão, no Ceará, às 9 da noite, também deste sábado. Já no domingo é a vez de clássico paulista. São Paulo e Corinthians jogam no Morumbi às 11 da manhã. Santos e Flamengo se enfrentam na Vila Belmiro às 16 horas. No mesmo horário é a vez de Coritiba e Sport entrarem em campo no Couto Pereira. Às 18 horas, Atlético Goianiense e Ceará se enfrentam no Estádio Olímpico em Goiânia. E 2 partidas estão adiadas momentaneamente. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Grêmio e Goiás, em virtude das finais dos campeonatos Mineiro e Gaúcho, respectivamente. Na tabela de classificação, o Internacional lidera com 12 pontos, Vasco e São Paulo têm 10, o Atlético Mineiro tem 9 pontos, Palmeiras 8, e aí uma fila de times com 7 pontos. Santos, Fluminense, Bahia e Grêmio. Atlético Paranaense e Botafogo têm 6 pontos, o Corinthians tem 5, assim como o Bragantino, Fortaleza e Flamengo.
O Goiás tem 4 pontos e é o último fora da zona de rebaixamento. Já no Z4, o Atlético Goianiense tem 4 pontos, assim como Sport e Ceará. O Coritiba é o lanterna da competição, com 3 pontos nesse momento. Passando também para você as informações sobre os campeonatos estaduais nesse final de semana. Pela final do Campeonato Mineiro, Tombense e Atlético Mineiro se enfrentam no domingo. A bola rola às 16 horas no estádio Governador Magalhães Pinto. No jogo de ida, o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 2-1. Já pelo Campeonato Gaúcho, Grêmio e Caxias se enfrentam no mesmo horário no domingo, na Arena do Grêmio. No jogo de ida, o tricolor de Renato Gaúcho venceu por 2-0 e tem situação confortável para levar aí mais uma vez a taça do Campeonato Gaúcho. Tá, então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!